Olá, seja bem-vindo ao Fórum, que hoje trata sobre testes toxicológicos. De acordo com dados divulgados pelo Cadastro do Sistema Único de Saúde, o SUS, as internações de dependentes de drogas ilícitas no país aumentaram 128% entre os anos de 2006 a 2012, um número significativo. Em contrapartida, a Organização Mundial do Trabalho aponta que o Brasil está entre os 5 primeiros países do mundo em números de acidentes de trabalho. Agora, qual a relação entre esses dados? É que parte desses acidentes envolve pessoas sob o efeito de álcool ou drogas. Seria importante a realização obrigatória dos testes toxicológicos nos ambientes de trabalho e para admissão em concursos públicos, que diz a legislação. Para nos ajudar a entender melhor esse assunto, recebemos aqui no nosso estúdio o advogado trabalhista Luciano Pinheiro, o advogado criminalista Jairo Lopes e a farmacêutica toxicológica Cristina Azevedo. Mas antes de começarmos o nosso bate-papo, vamos assistir uma reportagem produzida pela nossa equipe. O exame toxicológico tem como principal objetivo detectar se a pessoa examinada ingeriu ou ficou exposta a substâncias tóxicas, drogas ou intoxicantes. Também conhecido como teste antidrogas, os exames buscam identificar as substâncias químicas que produzem alterações nos sentidos das pessoas. Elas podem ser classificadas como substâncias depressivas, as que reduzem a atividade cerebral, dificultando o entendimento e processamento de informações no cérebro. Alucinógenas, que produzem alucinações e perturbações psíquicas. E as estimulantes, essas são as que alteram o nível de percepção da pessoa, produzem aumento da atividade pulmonar e reduzem a fadiga. Os exames podem ser realizados com amostras de cabelos, suor, saliva, urina e sangue. Bom, muito obrigado pela presença dos senhores. Eu gostaria de começar com a senhora Cristina. Podemos trazer um rápido histórico dos exames toxicológicos no Brasil? Existem há muito tempo? No Brasil existe desde a década de 90, mais ou menos, é feito o exame toxicológico, principalmente em urina, né? Nas empresas, geralmente, a urina que era a matriz, a amostra a ser utilizada. Agora começou a se fazer cabelo, existem também, a gente está começando a fazer saliva, existe um histórico maior em urina no Brasil. Até que ponto se pode exigir um exame toxicológico na hora de se ingressar numa empresa? Qual a opinião dos senhores sobre isso? Na verdade, existe uma polêmica de fato com relação ao exame toxicológico e o empregado, a relação entre empregador e empregado e o exame. Porque existe um bem jurídico que está sendo tutelado aí, que é a intimidade e a privacidade do empregado. E, por outro lado, digamos assim, o poder diretivo do empregador sobre a atividade do empregado. Então, são dois bens jurídicos. Prevalece, nesse caso, evidentemente, o direito à intimidade e à privacidade do empregado. Você não pode exigir que ele se submeta ao exame toxicológico, seja na admissão, seja no decorrer do contrato de trabalho. O que ocorre hoje em dia é que normalmente se busca a autorização do empregado, ou seja, é voluntário, ele se voluntariza a fazer o exame toxicológico em determinadas atividades que envolvem risco, tanto para ele, empregado, quanto para a própria sociedade. O motorista de ônibus, o sujeito que opera máquinas e equipamentos, esse tipo de coisa. Então, está restrito mais a esse tipo de trabalho. Não é comum no Brasil se exigir teste toxicológico, por exemplo, numa empresa de telemarketing. Isso não é comum, não é? É mais quando a atividade envolve risco, ou para o empregado ou para a sociedade em geral. Agora, essa palavra voluntário vai entre aspas, né? Porque é uma situação muito difícil. A pessoa que está procurando um emprego dizer, não sinto muito, mas eu não vou me submeter a isso. É verdade, mas ainda é uma opção. Né? Ainda é uma opção. O empregador ele não pode exigir, ou você faz ou você não é empregado, ou você faz ou você vai ser demitido por justa causa. Isso não é possível. Agora, uma situação diferente é quando a pessoa já está empregada. A empresa, às vezes, até alega que é buscando trabalhar a saúde daquela pessoa. Né? A pessoa pode ser mandada embora quando o exame dá positivo? Há um conflito entre os preceitos constitucionais e os próprios princípios esculpidos na legislação trabalhista. Então, acredita-se que a maioria das decisões vão no sentido de que a não obrigatoriedade da realização desse exame, ela também induza a questão relativa à não demissão em razão de um exame positivo, digamos assim. Até porque nós temos um conflito entre a própria lei de tóxicos, que ela determina que o Estado é responsável, juntamente com a sociedade, no tratamento dos narcodependentes, dos dependentes químicos. Então, na atual visão
das decisões, em sua maioria, é no sentido de que essa demissão ela seria, do ponto de vista jurídico, injusta, considerando que não basta a simples demissão, há a obrigatoriedade de oferecer o tratamento a essa dependência por parte do empregado. Cristina, apesar de se ter há pouco tempo esse tipo de teste ser feito no Brasil, nós temos bons laboratórios, são extremamente confiáveis. Temos bons laboratórios grandes que fazem urina normalmente, e cabelo, a análise do cabelo começou a ser feita em 2011 no Brasil. Até então, todas as amostras de cabelo são enviadas para os Estados Unidos ou para a Europa. E nós começamos a fazer em 2011, existe um outro laboratório que também começou em 2011, então uma análise recente, o cabelo. Tem uma diferença muito grande no material coletado para o resultado final, se é cabelo, se é unha, se é saliva? Tem uma diferença grande. Na verdade, assim, nós podemos fazer de todas essas amostras, né? Sangue, urina, cabelo, unha, que é a matriz queratinizada, né? Que a gente chama. E o tempo de detecção dessas drogas é diferente para cada matriz. Então, por exemplo, na saliva, a droga, você detecta um usuário que usou há dias ou horas, um dia ou horas antes, Sim. na saliva. Na urina, você consegue detectar por um período de 2 ou 3 dias, dependendo da droga, dependendo do usuário, dependendo da frequência com que ele usa também, né? E o cabelo, ele pega meses ou anos. Então, um cabelo comprido que nem o meu, eu pego 2 anos de uso. Então, eu consigo determinar no cabelo um histórico de uso da droga, né? Ou de álcool também. Álcool também pode ser detectado no cabelo. Então, eu consigo, o cabelo cresce em torno de 1 centímetro por mês. Então, se você segmentar o cabelo de 1 em 1 centímetro, eu tenho histórico de, janeiro ele usou, fevereiro não usou, março usou, abril não usou. A quantidade então, também? A quantidade também. Então, eu posso dizer, por exemplo, alguém que está em recuperação, eu posso dizer, olha, o cabelo dele antes tinha 100, agora tem 10, ele diminuiu o uso, né? Então, o cabelo conta uma história de uso. Diferente das outras matrizes, das outras amostras, que você não consegue fazer essa relação. Você só consegue dizer tem ou não tem e quanto tem. Existem alguns tipos de profissionais que são obrigados a fazerem esse tipo de exame? Isso, mais notadamente, ocorre na seara dos concursos públicos, porque é uma imposição explícita nos editais. E ao se inscrever no concurso, obviamente, o candidato ele adere, ele aceita aquela normatização para ingresso na função desejada. Então, é sim, nessa ambiência dos concursos públicos, a obrigatoriedade da realização dos exames toxicológicos. Agora, a Justiça tem entendido que esses exames eles devem vir de forma clara e objetiva, constando no edital que tipo de exames, que tipo de substâncias, considerando inclusive que há algumas substâncias, aqui em Brasília nós temos o caso, inclusive, de um candidato que fez uso de paracetamol, e esse exame, o exame toxicológico acusou como ele tivesse feito uso de substância tóxica, e ele teria sido excluído do certame. E ele comprovou que foi por prescrição médica e a Justiça determinou que ele retornasse a participar do concurso até obter a sua aprovação. Então, veja que há necessidade, além da obrigatoriedade, há necessidade de regras claras e específicas e objetivas a constarem no edital. Eu achava que, por exemplo, aeronautas precisavam fazer, de tempos em tempos, pilotos, controladores de voos. Esse tipo de profissional não tem essa obrigatoriedade de fazer esses testes? Tem sim. Realmente... A ANAC obrigou todas as companhias aéreas a fazerem o exame toxicológico. Em todo mundo, do balcão para dentro, todo mundo tem que fazer. Quem trabalha com risco, quem é envolvido com a distribuição de alimentos, quem está envolvido com o processo todo de segurança é obrigado a fazer. A ANAC obrigou a fazer. Quando dá o falso positivo, foi um erro na análise da substância recolhida? O tipo de exame que a gente realiza não dá falso positivo. É difícil você ter uma substância, você pode até ter um falso negativo. Porque, por exemplo, se a pessoa usou muito pouco e existe um limite acima daquilo considerado positivo, abaixo daquilo considerado negativo. Sim. Então, você pode ter um falso negativo. Agora, um falso positivo é muito difícil. Porque para identificar a amostra, para identificar a molécula, né, a droga, você faz como se fosse uma impressão, o nosso exame é como se fosse uma impressão digital. Então, raramente você tem uma mesma molécula parecida que dê interferência naquele resultado. Então, quando é positivo, é positivo. É positivo para cocaína, é positivo para cocaína, não é para maconha, entendeu?
Porque todo exame feito em atleta é sempre questionado. Tem sempre uma história, não, era um remédio que eu estava tomando para um resfriado, alguma coisa assim. Então, é diferente um pouco do doping humano, né? Porque o doping humano você tem uma série de medicamentos que você não pode usar. Em exame toxicológico, normalmente a gente analisa medicamentos que podem interferir na sua atividade do trabalho, Sim. né? Então, o que é? Cocaína, maconha, anfetamina, benzodiazepínicos, às vezes também é solicitado em concurso, também tem benzodiazepínicos. Então, assim, quando você pega uma droga, de fato, é uma droga ilícita, então não deveria ter. Quando você pega um benzodiazepínico, ele não pode exercer aquela atividade necessariamente sob efeito daquele medicamento, que é um medicamento para dormir e tal. Então, tudo é explicável. Se você toma um medicamento, você tem uma receita, o médico indicou e você vai poder fazer uso daquele medicamento. Senão, não. O resultado do exame não deveria ficar entre o médico e o seu paciente? Como é que isso é passado para a empresa? Esses testes são encomendados pela própria empresa, né? Então, eles são enviados à empresa, um relatório. A doutora pode explicar, mas eu acredito que não seja detalhado questão de quantidade, de tempo de uso, só se foi positivo ou negativo, o mínimo necessário para que a empresa tome ciência daquele problema e tome providência. Ressaltando que a providência não é a demissão por justa causa, né? Isso é um erro que se comete muito, que se pensa muito isso. Ou foi dado positivo para uso de cocaína ou de álcool, o empregado está sumariamente demitido por justa causa. Isso não é verdade. Mas na prática acontece? Na prática acontece e é revertido sistematicamente na justiça, né? Porque o uso de álcool e droga, a dependência química, né? Ela é uma doença e ela tem que ser tratada, né? E o tratamento não é a demissão. Então, a consequência não é a demissão, é só para que a empresa tome ciência efetivamente da existência daquele problema, vamos chamar de problema, ou daquela doença, né, do empregado, e tome providência no sentido de preservar a saúde e a vida dele próprio. Bom, gostaria de, no próximo bloco, então, entender com os senhores como é que a empresa deve se comportar quando recebe essa informação que tem no seu quadro um usuário de drogas. Voltamos já com o programa Fórum. Estamos de volta com o Fórum. No programa de hoje estamos falando sobre testes toxicológicos. Eu gostaria de saber com os senhores como é que a empresa deve tratar esse funcionário quando recebe essa informação de que tem um usuário de drogas no seu quadro. Aquela estatística que você mencionou no começo do programa são esses casos, né? A empresa se depara com essa situação, né, de abuso de droga ou de dependência química de droga ou de álcool e encaminha para tratamento, seja no INSS ou enfim, ou de outra forma que a empresa disponha para tratar esse empregado, né? Mas o INSS hoje ele é obrigado, na verdade, a fazer o tratamento desses empregados, né, que têm dependência química de álcool e de droga. Na prática, o que acontece, na verdade, é que a empresa acaba demitindo o empregado, uma postura, vamos dizer assim, que acontece mesmo, ele acaba demitindo, mas não por justa causa, né? Porque como ele tem o direito potestativo de demitir o empregado, acaba demitindo o empregado. Isso gera também repercussão na justiça, porque o empregado vai à justiça, vai dizer que era dependente químico, que estava doente, que não podia ser demitido, que tinha que ser, né, encaminhado para o INSS para ser tratado, enfim, todas essas consequências. Mas aí, na prática, se você me perguntar, eu digo isso, a empresa acaba demitindo sem justa causa esse empregado. E não deveria ocorrer, deveria ser encaminhado para tratamento, não é? Agora, doutor Jairo, ele estava doente, estava utilizando drogas, mas ele não contou para a empresa isso. Isso faz alguma diferença? Não, na verdade, como o doutor ressaltou, há uma confusão e há um senso comum no sentido de que deve haver a repressão, a demissão. Quando, na verdade, todas as políticas relativas a drogas, a tóxicos, tanto sob o ponto de vista trabalhista quanto do ponto de vista criminal, eles demandam em primeiro plano o tratamento. Porque a experiência nos autoriza a dizer, e as outras experiências nos demais países, de que o tratamento é o melhor caminho, a melhor saída. Porque não é com a demissão, você vai estar gerando um problema social, mesmo que isso tenha sido omitido por parte do empregado. Há uma determinação do ponto de vista trabalhista, do ponto de vista legal, de que haja o tratamento, haja a prestação de assistência, para que não se crie, não um problema jurídico, mas um problema do ponto de vista social. Que você vai estar criando um desempregado e o pior disso, um desempregado que sofre de drogadição, que hoje em dia seguramente é um dos piores males que alguém pode sofrer, principalmente nessa ausência de bons tratamentos aqui no nosso país.
Quais são as empresas que mais recorrem a esses testes no Brasil? Então, a ANAC obrigou todas as companhias aéreas a fazerem, né? E empresas como Petrobras, a Vale do Rio Doce, são empresas que têm uma área de risco dentro da empresa e acabam fazendo esses testes. Agora eles estão querendo fazer em transportadoras não, em motoristas de categoria C, D e E, profissionais, né? Vão ser obrigados a fazer, não sei se vai passar, a resolução já existe, a resolução 460, que fala todos os motoristas de categoria C, D e E. Então, na verdade, eles estão fazendo um grupo de pessoas que vão ter que fazer esse tipo de teste quando envolve algum risco, né? Parece uma tendência, né? Qual o problema aí? O direito à intimidade? O que está sendo violado numa situação como essa? Não há direito absoluto, nem do ponto de vista constitucional. Há um confronto de direitos que vai ser resolvido na medida em que ele atenda ao interesse público. Perceba que essa iniciativa ela é muito bem-vinda em nosso sentimento, considerando que aqueles profissionais que estão envolvidos em atividade de risco, é salutar que venham a se submeter, porque eles lidam com vidas. Os motoristas de transportadoras, por exemplo, nas estradas, é muito comum, infelizmente nós sabemos que é crescente o número dos motoristas que conduzem sob efeito dos chamados rebites, que são drogas estimulantes, às vezes ficam 3 dias sem dormir, e é de toda sorte salutar que haja a submissão a esse tipo de exame, considerando o interesse público de preservação da vida. Seria possível linkar quais são as drogas que mais causam acidente de trabalho? Em primeiro lugar é o álcool, né? Sim. 55% das pessoas. E depois vem maconha e cocaína em segundo lugar. No Brasil também tem muito uso de substâncias para emagrecer, as mulheres principalmente, mas as principais drogas utilizadas é maconha e cocaína. O crack ainda não entrou nessa lista. O crack está sendo muito utilizado em motoristas. Eles substituíram o rebite, que não pode mais vender, e pela cocaína e o crack, que são drogas baratas e também acabam tendo o mesmo efeito. O crack está sendo usado, sim, por motoristas. No caso de algum crime, ou mesmo com acidente de trabalho que acabe terminando em morte, pode ser obrigatório a exigência do teste toxicológico? Não, essa é uma questão que hoje ela se encontra pacificada porque não há, pelo texto constitucional, obrigatoriedade de se submeter a qualquer tipo de exame. Tá? Então, nem mesmo, o que é muito comum na legislação antitóxicos é que o traficante ele alegue ser usuário. E nem mesmo assim há uma obrigatoriedade do próprio juiz em determinar a realização desse exame. Então, de forma geral, podemos responder que, infelizmente, ainda no nosso país não há essa obrigatoriedade, respeitando, obviamente, o texto constitucional, mas, como eu disse anteriormente, há uma necessidade de atender ao interesse público. Se coloca o interesse público, o direito à preservação à vida, acima dessa recusa, do meu ponto de vista, imotivada, mas por hora, deve prevalecer o que vem estampado no texto constitucional, que é o direito à recusa, a não submeter esse tipo de exame. Dependendo da quantidade de drogas, é possível ficar livre da responsabilidade judicial? Isso é levado em consideração? Do causador do acidente? Sim. Não. Na verdade, o que se discute, há algumas teorias, inclusive com relação ao uso de álcool, que nem todo organismo reage da mesma forma à ingestão de álcool. Homens e mulheres, por exemplo, têm uma reação distinta. A questão de peso, de altura, o biotipo, a composição física. Mas, genericamente falando, o uso por si só, junto com as demais provas, desde que se conduza à certeza de que o crime foi cometido sob o efeito, que foi aquele uso que determinou a causação do acidente, vai ser responsabilização, independente da quantidade. Eu não pensava nem numa quantidade pequena, eu pensava no outro extremo, justamente a pessoa alegar que ela não tinha consciência do que estava fazendo. Não, em verdade, isso é um outro ponto. A nossa legislação antitóxico, ela diz que se houver comprovação de que o crime foi cometido sob o uso de entorpecentes ou drogas lícitas ou ilícitas, a depender de um exame psiquiátrico e de um exame clínico, se comprovar que não era possível ter a consciência do caráter da ilicitude, pode sim haver a isenção de pena. Mas isso são casos raros, considerando que seria um acidente, um caso fortuito, na verdade. Mas no entendimento geral, isso não vai isentar aquele causador, aquele que cometeu um crime, da sua responsabilização. Quem pode ter acesso a essas informações dos exames quando é solicitado por uma empresa?
a empresa que solicitou o exame e eu entendo que o empregado também tem direito de ter acesso a esse resultado, né? Sobretudo naqueles casos de dispensa motivada, né? O empregado recebe o resultado, dá positivo, não comunica o empregado e simplesmente demite ele, né? Sem comunicar a razão, o motivo. Eu entendo que nesses casos ele tem sim direito, né, ao acesso ao resultado do exame, até para poder questioná-lo. Mas pode estar na sua ficha? Na ficha do empregado? Sim. Em hipótese alguma. Nem na ficha, muito menos na carteira de trabalho, né, dele. A carteira de trabalho não pode ter nenhuma informação que desabone a conduta do empregado. O futuro empregador não pode ter acesso a essa informação? Em hipótese alguma. Em hipótese alguma. Juiz pode solicitar? O juiz, evidentemente, né? O juiz pode solicitar não, pode ordenar, né, que a empresa entregue ou que o laboratório entregue o resultado do exame, no caso de recusa da empresa, por exemplo, pode ordenar que o laboratório traga, se isso for importante para o julgamento do processo e ele entender, é evidente que sim. Ainda é um exame caro? Não, não é um exame caro. Não considero um exame caro. Um exame de urina deve estar em torno de R$80. Um exame de cabelo para a empresa é mais ou menos R$250. É que o cabelo, como você faz normalmente de 3 centímetros, que corresponde a 3 meses, você tem 3 meses de histórico de uso. Diferente da urina, se você for fazer todo mês, acaba sendo mais caro do que o cabelo, né? A urina, se você fizer mensalmente. Mas uma vez por ano, por exemplo, um exame de urina na empresa é um exame razoável. A tendência é abaixar? É chegarmos a tendência é abaixar. A testes com produtos descartáveis, baratos, que podem ser... Então, produtos descartáveis, existem testes rápidos. Esses testes que se faz no kit, existe um teste rápido. Só que não necessariamente é um teste confirmatório. Sim. Então, se o teste rápido der positivo, você é obrigada a levar a amostra para o laboratório para fazer esse exame que eu falei, que como se fosse a impressão digital da molécula, para confirmar um resultado positivo. Aquilo é só uma suposição de que o resultado é positivo para cocaína, maconha, enfim. Existem esses testes rápidos, custa barato, custa R$15, R$10. Um kit rápido, na verdade, eu acredito que o ideal de exame toxicológico seria uma junção de testes, de amostras diferentes. A saliva num momento de acidente ou numa blitz na estrada, a saliva é a melhor amostra, porque é ela que vai dizer se o motorista está sob efeito naquele momento, né? Então, a saliva é o ideal, você fazer naquele momento. Uma empresa, um teste randomizado em urina é bom. E o cabelo, como pré-admissional, é a melhor amostra, porque ele vai determinar se a pessoa é um usuário ou se não usuária, né? De uma forma geral, os senhores veem com bons olhos essa chegada dessas exigências, dessa iniciativa de se utilizar os exames toxicológicos para admissão, para concursos públicos? Sim. Repita-se que no Brasil, infelizmente, nós não temos o devido cuidado na fiscalização, principalmente com relação às profissões que lidam diretamente com a vida. Nós temos profissionais de saúde viciados em ópio, morfina, nós temos casos de motoristas de ônibus que transitam embriagados, já se viu casos de pilotos de avião sob o efeito de maconha. Quer dizer, há uma necessidade de uma legislação mais incisiva, mais rigorosa, e essa política de testagem ela é bem-vinda no instante em que ela vem preservar a vida. Não se trata de invasão de intimidade, de violação de vida privada. Nós estamos tratando, sim, da proteção ao bem maior do ser humano, que é a sua vida, a sua integridade física. E nada mais natural de que essas profissões que lidam diretamente com a preservação da vida sejam submetidas a esse tipo de política. Muito bem, nós estamos chegando ao fim do programa de hoje. Eu conversei com o advogado trabalhista Luciano Pinheiro, o advogado criminalista Jairo Lopes e a farmacêutica toxicologista Cristina Azevedo. Você quer rever esse programa? Acesse o site da TV Justiça, www.tvjustiça.jus.br. E você também pode ajudar a nossa equipe a fazer o fórum. Envie um e-mail para fórum@stf.jus.br. A gente tem um novo encontro na próxima semana. Até lá!